Bom dia, eu estou aqui para defender o artigo sobre violência contra a pessoa idosa. O tema é Comentários sobre a violência contra a pessoa idosa à luz da Lei 10.741. O autor e coautor dos artigos sou eu, Grace Kelly dos Santos Silva, e o meu colega Samuel Sampaio Evangelista. E eu vou dar alguns comentários, vou falar um pouco sobre o nosso artigo. Então, o nosso artigo, é importante eu destacar qual seria o objetivo desse artigo. Por que a gente começou e a gente iniciou o desenvolvimento desse artigo? Seria interessante uma reflexão. Nosso objetivo é trazer uma reflexão sobre as ações das organizações da sociedade voltada para as pessoas que possuem 60 ou mais anos de idade. Busca-se também analisar principalmente e de que forma é feito, funciona a estrutura do ponto de vista coercitivo e jurídico sobre esse tema. A gente inicia o artigo falando sobre a evolução histórica do direito dos idosos. O direito dos idosos ele teve início no Brasil basicamente a partir da Lei 10.741, que é popularmente conhecida como Estatuto do Idoso. Além disso, a gente tinha, que existe uma abrangência em relação ao tema dentro da chamada Política Nacional do Idoso, que foi implementada através da Lei 8.842 de 94. Só que o novo estatuto, ele determina inúmeros benefícios e garantias às pessoas idosas. Os pontos principais da lei é trazer uma abrangência sobre o lazer, a cultura, o transporte, a previdência, a saúde, educação e habitação para a pessoa idosa. Todos esses pontos eles estão constituídos dentro da Lei 10.741 e ela entrou em vigor em janeiro de 2004. Além disso, a gente também traz uma estatística feita pelo IBGE no ano de 2012, que apontou que existiam naquela época 15 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. A estatística também trouxe um estudo em relação ao ano de 2012 a 2025, em que o Brasil assumirá o ranking de 6º lugar, país mais idoso do mundo, com aproximadamente 20 a 30 milhões de idosos, perdendo apenas para os países da Suíça, França, Estados Unidos, Uruguai, Argentina e Chile, que tem um contingente basicamente aproximado de 34 milhões de pessoas idosas, ou seja, cerca de 15% da população. A gente também fala dentro do nosso artigo sobre as mudanças demográficas e o envelhecimento populacional, que seriam o quê? Que seriam a decadência nas taxas de fertilidade e mortalidade, ou seja, hoje as pessoas nascem menos e atingem mais uma idade mais elevada. Antes, as pessoas com 60 anos, elas já estavam no final das suas vidas. Hoje não, 60 anos a pessoa está iniciando a sua fase idosa e como já foi apontado pelo próprio IBGE, 60 anos vai fazer parte de uma população elevada de pessoas no Brasil e no mundo inteiro, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. É importante a gente destacar esses dados, porque o Estatuto do Idoso, ele também veio com essa intenção, a intenção de que a população está envelhecendo e a intenção de chegar até essas pessoas, dar garantias para essas pessoas. A gente também traz uma frase importante do professor Belvaux, que ele fala sobre o envelhecimento, que é considerado cientificamente mais do que um fato natural ou um fenômeno biológico. Ou seja, envelhecer constitui um fato histórico-social. E é por isso que o Estatuto do Idoso ele foi implementado no Brasil. Essa é a importância dessa lei no Brasil. A gente fala também sobre algumas perspectivas do Estatuto do Idoso, que ele é privativo para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ele desempenha uma visão de fragilidade de quem envelhece e é por esse motivo que essa lei foi criada. Além disso, a gente também traz o caminhar legislativo dessa lei, Ela teve uma tramitação de 5 anos dentro do Congresso Nacional
E após um acordo em comum entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o projeto que foi apresentado pelo senador Paulo Paim, então ele foi sancionado, né, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era então presidente do Brasil, no dia 1º de outubro de 2003. A gente entende sim que o Estatuto do Idoso foi sem dúvida um avanço para a legislação brasileira, né? A aprovação dele foi um avanço, principalmente para as pessoas maiores de 60 anos, para as pessoas idosas. Além disso tudo, a gente também entendeu que o Estatuto do Idoso ele visa promover uma inclusão social, né, do indivíduo de 60 anos, garantindo o direito para esses cidadãos, uma vez que a parcela da população brasileira encontra-se protegida. Essa população ela encontrava-se protegida. Apesar da gente conter dentro da nossa legislação uma política nacional do idoso, ela não era o suficiente para garantir o direito dessas pessoas. Além disso, o Estatuto do Idoso ele também abrange punições, né? Ele traz em seu rol os crimes em que podem ser cometidos contra as pessoas idosas. A gente fala sobre a idade mínima, né, para ser considerado idoso, que seria 60 anos igual ou mais. A gente fala também dos tipos de abuso que podem ser cometidos contra a pessoa idosa, seriam esses abusos físicos, emocionais, psicológicos, exploração financeira, abandono, negligência, né? A importância da sociedade, das instituições públicas em prol das garantias dessa população. E a gente entra então no tópico 4, que fala sobre a violência dentro do Estatuto do Idoso. Quais são as violências abrangidas dentro da Lei 10.741? A gente traz as violências de maus tratos e abusos, e no conjunto de abusos a gente possui os psicológicos, os físicos e os sexuais, o abandono também, a negligência e os abusos financeiros. E aí a gente traz uma estatística que foi feita em que a negligência hoje ela é o crime em que é mais cometido contra a pessoa idosa, tanto dentro do âmbito familiar como institucional. A gente fala também um pouco sobre a figura do agressor da pessoa idosa. Os agressores seriam, eles apresentam algum tipo de dependência, seja ela química ou uma dependência a álcool, né? Que seria uma agravante quando esses crimes são cometidos dentro do cenário doméstico. E além disso, a gente também estudando sobre o Estatuto do Idoso, a gente verificou que o contexto familiar é o local onde mais acontecem esses tipos de crimes. Ou seja, hoje no Brasil, o idoso, ele dentro da sua casa, no âmbito familiar, através dos seus entes, né? Ele possui ali dentro daquele local a maior probabilidade de ser vítima dentro do Estatuto do Idoso. Ou seja, infelizmente, a família ela é a maior causadora de violência contra a pessoa idosa hoje no Brasil. A gente estima, inclusive, que 2/3 desses casos seriam dentro de negligência no âmbito doméstico. Isso em virtude da visão, né, que a família passa, né, que a família traz em relação à pessoa idosa, que seria uma visão de potência e inutilidade. E aí a gente conclui o nosso trabalho com o entendimento de que a ideia da velhice antes era um peso, né, que agora foi difundido, né, a conotação pejorativa ela ficou para trás, ela faz parte de um passado e foi substituída graças às políticas que estimulam o envelhecimento ativo. Ou seja, a lei ela foi feita, ela foi promulgada, ela existe no Brasil, e colocar em prática uma lei significa confiar benefícios à sociedade, é um avanço que tem o poder para validar reclamações e sugestões. Então a gente trouxe esse assunto para um congresso para que fique claro que a pessoa idosa possui sim os seus direitos garantidos numa lei específica, e que é importante que essa população tenha conhecimento desse assunto, não só a população idosa, mas como a população como um todo, né? Que entenda sobre essa lei, que saiba que essa lei existe e que coloque em prática o objetivo maior dessa lei, que é garantir os direitos à pessoa idosa. Muito obrigada e é isso.